Em 1964, um golpe militar interrompeu a democracia brasileira. Os generais chegaram ao poder prometendo ordem e progresso, e ficaram por 21 anos. Com o tempo, a ordem virou controle e o controle virou medo. A expressão máxima desse terror foi escancarada com a promulgação do Ato Institucional número 5, o AI-5, em 1968, no governo do general Costa e Silva. Com ele, direitos fundamentais foram suspensos, o Congresso foi fechado e o regime assumiu poderes absolutos. Seus principais instrumentos de repressão tinham nome e endereço, o DOI-CODE e o DOPS, siglas que carregavam terror e que significavam, na prática, prisão arbitrária, tortura e desaparecimento forçado. Um dos casos que escancararam a brutalidade da ditadura foi o do jornalista Vladimir Herzog, diretor do jornalismo da TV Cultura. Em outubro de 1975, foi convocado ao DOI-CODE e não saiu vivo. Os militares alegaram suicídio e divulgaram uma foto do suposto enforcamento. Anos depois, em 1978, o próprio legista admitiu ter assinado o laudo sem jamais ter visto o corpo. A imprensa era censurada, os sindicatos vigiados, as eleições controladas. Era um país em que a voz do povo havia sido confiscada. Mas a história já mostrou outras vezes. Quando um Estado sufoca demais, algo se acumula por baixo. Uma pressão que cresce em silêncio, até que não dá mais para conter. Por sua vez, o novo presidente afirma que no momento em que está prestes a se completar o decênio criador da Revolução de 1964, o Brasil ganhou inabalável confiança em si mesmo, avançando a largos passos para seu grande destino, que nada mais deterá. A solidariedade nacional se reforça, alicerçada no binômio indissolúvel do desenvolvimento e da segurança. A repressão, no entanto, começa a levar uma nova forma. O governo de Geisel, iniciado em 1974, prometeu uma abertura lenta, gradativa e segura. Para cumprir com sua promessa, ele revogou o Ato Institucional número 5, restaurando o habeas corpus e impedindo as cassações de mandatos políticos. Assim, o presidente promoveu canais de diálogo com vozes seletivas e autorizadas, conduzindo mudanças controladas e de interesse do aparato militar. Seu sucessor, João Batista Figueiredo, deu continuidade à política de abertura, promulgando a Lei da Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos e extinguiu o bipartidarismo. A volta dos partidos políticos e o voto direto para governador foram passos importantes, mas ainda não eram suficientes para colocar o povo brasileiro sobre a plena liberdade. Sob a visão da democracia, o Estado continuava a reprimir a população, e são exemplos da insatisfação social as greves ocorridas no ABC Paulista e o crescimento da mobilização popular. Os brasileiros enfrentavam a crise econômica, a repressão e a piora da qualidade de vida. É nesse cenário que, em 1983, o então deputado federal pelo PMDB, Dante de Oliveira, formaliza, por meio de uma emenda constitucional, o pedido pelo voto direto para presidente, por meio da extinção do colégio eleitoral, com o objetivo de dar ao povo o poder de escolha do seu representante. A emenda Dante de Oliveira encontrou em Ulisses Guimarães seu defensor mais entusiasta no Congresso Nacional. E foi em maio de 1983 que o parlamentar promoveu um debate público no auditório de Goiânia, que se tornaria o estopim de movimentos sem precedentes na história republicana brasileira. O que se seguiu foi uma organização de uma frente suprapartidária de amplitude jamais vista. O PT, o PMDB, o PDT e os demais partidos emergentes se uniram sobre uma mesma bandeira, formando o Comitê Nacional Partidário Pró-Diretas. Eles se somaram às entidades representativas da sociedade, como a União Nacional dos Estudantes. E, além disso, lideranças como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Tancredo Neves e Franco Montoro se tornaram rostos visíveis de uma causa que pertencia, acima de tudo, ao povo. Um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. Dessas cores todas jogadas aqui e com o gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado figuras ilustres, alguns convidados. São Paulo recebe outra vez José Richa, governador do Paraná.
junto com o governador Franco Montoro, governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, governador Montoro e dona Lucy Montoro, presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar também, Leonel Brizola, governador do Rio. Amanhã o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vamos falar já com vocês. Direto às quatro, São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando. Eu quero um espetáculo divino, livre, solto, direto às quatro, São Paulo. A partir de janeiro de 1984, o Brasil assistiu a uma sucessão de manifestações de proporções históricas. No dia 25 de janeiro de 1984, 200 mil pessoas ocuparam a Praça da Sé em São Paulo. Em fevereiro, o placar das diretas foi instalado na mesma praça e a marcha para Brasília foi iniciada, levando a pressão popular até as portas do Congresso Nacional. O ápice do movimento aconteceu no dia 10 de abril de 1984, no Rio de Janeiro, em frente à Igreja da Candelária, onde 1 milhão de brasileiros se reuniram em 6 horas de manifestação. Era a maior demonstração de força popular que o país já havia presenciado. Durante os anos de chumbo, o silêncio no Brasil foi legitimado pela censura, que tentou apagar o debate público e o futuro do país. No entanto, onde o poder militar viu uma mordaça, a cultura enxergou um desafio, tornando-se a voz política de uma nação amordaçada. Nos festivais de música, canções como Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, e Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, transformaram metáforas e refrões nos hinos definitivos da resistência. No teatro, o Oficina e o Arena transformavam palcos em espaços de contestação política, enquanto Glauber Rocha, no Cinema Novo, escancarava as feridas sociais que a propaganda oficial tentava esconder. A inteligência brasileira também driblava os censores através do humor ácido do jornal O Pasquim e das intervenções conceituais de Cildo Meirelles no Cotidiano. Mas a resistência mais temida pelo regime era a que pensava o Brasil estruturalmente. Universidades foram invadidas e intelectuais foram perseguidos. O historiador Caio Prado Júnior, que decifrou as engrenagens do país, foi preso pelo crime de pensar, assim como muitos outros também presos e exilados. Ao lado de mentes como Florestan Fernandes e Léa Gonzalez, ele provou que os livros eram tão perigosos para generais quanto os discursos em praças públicas. Ao longo desse documentário, vimos como as diretas já se tornaram um dos maiores movimentos populares da história do Brasil. Em um momento que a ditadura militar restringia a liberdade de vozes, milhões de brasileiros ocuparam ruas, praças e avenidas para reivindicar algo simples e essencial: o direito de escolher diretamente o presidente da República. A emenda das eleições diretas não passou de 1984, mas isso não apaga o movimento e o seu impacto. As diretas já mostraram a força da participação popular e deixaram claro que o povo brasileiro não aceitaria mais ser silenciado ou excluído da vida política. A pressão nas ruas enfraqueceu o regime e acelerou a transição rumo à democracia. Esse movimento foi muito mais do que uma campanha por votos. Virou símbolo da luta por cidadania, liberdade de expressão e ampliação de direitos. Ele ajudou a consolidar valores democráticos que se fortaleceriam nos anos seguintes, culminando na Constituição de 1988, que foi um marco essencial para a democracia no país. E assim, as diretas já abriram caminho para a democratização ao aproximar a população da política e lembrar que a soberania pertence ao povo. Seu legado permanece, um exemplo de como a mobilização coletiva pode transformar a realidade e fortalecer instituições democráticas. Ao lembrar esse capítulo, entendemos que a democracia não é apenas uma conquista do passado, mas um processo vivo que exige a participação e o compromisso de cada cidadão.